Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que são para quem está assistindo. Mais um programa da nossa série de entrevistas em comemoração aos 55 anos do Instituto de Computação, que agora já está no 56º. Hoje, com meu querido colega, professor Sandro Rigo. E eu começo sempre dizendo alguma coisa sobre a sua vida que eu sei. Só que eu não sei nada sobre a sua vida. Eu desconfio, mas não tenho certeza, que você é do Espírito Santo. Acertei ou não? De onde você é? Na verdade, daqui bem de pertinho, de Jundiaí, São Paulo. Ah, mas muito longe para eu conhecer. E você fez mestrado e doutorado aqui no Instituto de Computação. Sim. E a sua área de pesquisa é arquitetura, área genérica. É isso? Ou eu diria que não? Eu trabalho mais ou menos em duas áreas, arquitetura e compiladores e linguagem de programação. Ah, tá bom. Era o que eu me lembrava vagamente. E acabei tudo que eu tinha que falar. Você começou a ser professora aqui, que ano que você foi contratada? Eu fui contratado em 2005, Nossa. Março de 2005. Eu acabei jovem. de fazer 20 anos. 20 anos, pois é. Eu vou fazer 40, né? É o dobro. E me diga uma coisa, e por que você fez graduação aonde? Na Unicamp, mas não no IC. Ah, tá. Eu fiz graduação em Matemática Aplicada e Computacional no IMEC. Tá. O que nós aqui da Unicamp conhecemos como cursão, né? Entrei no cursão. Na verdade, eu sou da primeira turma do cursão. Não diga. 1994. Tá. Porque o cursão é física, matemática aplicada e pura, né? Física. Só não tem a estatística ali do grupo do IMEC. Eu achava, tá certo. E o que levou você a buscar o Instituto de Computação? Na verdade, eu sempre gostei de computação. Eu fiz colégio técnico de processamento de dados. Então, meu primeiro estágio como programador foi aos 14 anos. Ainda era a década de 80. Nossa, então, eu não era nascida. Então, eu sempre estive com um pé, vamos dizer assim, na computação desde a adolescência. Mas eu sempre gostei muito de ciência, de exploração, essas coisas também. Então, eu fiz o segundo grau técnico em computação, mas resolvi, na faculdade, eu fiz o segundo grau técnico trabalhando e estudando, né? Então, eu resolvi na faculdade focar num curso integral, e aí prestei o vestibular, acabei entrando em matemática aplicada, e era um dos cursos que eu tinha escolhido por causa desse viés de misturar computação com ciência. E resolvi tentar fazer, eu não tinha certeza que eu ia gostar, lógico, quando eu entrei, porque é um curso que você não tem visão, assim, no ensino médio, né? É verdade. Do que ele realmente é. Apesar que você quase não tem do de computação também. Também, Mas a proposta do curso me parecia interessante, a proposta do cursão parecia interessante, de você poder escolher para onde você iria, etc. Então, eu resolvi tentar e eu acabei gostando bastante, de verdade. Eu optei pela matemática aplicada e computacional por causa desse viés junto com computação, né? Mas, na verdade, eu gostei de todas as possibilidades que o curso tinha me dado ali. O contato com a ciência básica também foi bem interessante na física e na matemática. E você aqui, você fez mestrado e doutorado com a mesma pessoa, não? Sim, com o Guido. Com o Guido, tá? Que a gente já... O mestrado foi mais em compiladores e o doutorado foi mais em arquitetura. Aí é que está seu amor pelas duas áreas. Exatamente. Tá? E, bom, você é o primeiro da série de entrevistas que foi contratado depois de 2000. Veja a sua responsabilidade. Nós ainda estamos conversando com os professores contratados durante a década de 90, né? Mas como você, assim, pioneiro e tal, está sendo pioneiro das entrevistas de 2000. Isso é exagero, né? Mas, enfim. E, como você já falou, vão fazer, ou já fazem 20 anos que você está aqui. Como é que era naquela época? Você lembra como era o ambiente do Instituto? O que tinha de diferente de hoje? Nossa,
O mundo mudou muito nesses últimos O 20 mundo anos. mudou. Não é só o Instituto. Não é só a Unicamp. Então, acho que essa coisa do relacionamento mudou muito, porque, bom, se for pensar, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que a primeira vez que eu tive realmente um e-mail efetivo na Unicamp foi em 97, alguma coisa assim. Sim, certo? era relativamente raro, né? Era só alunos que tinham projeto de iniciação científica, etc., que tinham um e-mail no IMEC. Não era qualquer aluno de graduação que tinha naquela época. Interessante. Só se você tivesse algum projeto, alguma pesquisa, alguma bolsa, que você tinha direito a um e-mail. Então, você vê como é a diferença do que é hoje. Então, o relacionamento hoje das pessoas mudou muito. Quando eu entrei aqui, era tudo muito presencial, muito físico, etc. Hoje tem muita coisa misturada, remoto, presencial. Então, eu acho que eu não como eu já estou há 20 anos como professor, eu não consigo também enxergar exatamente como é o relacionamento dos alunos entre si hoje em dia. A gente não consegue. O que eu vejo da minha época é que a gente era bem próximo, como uma turma de mestrado, por exemplo. A gente tinha ali pelo menos umas 15, 20 pessoas que se encontravam o tempo todo. Eu não sei se isso acontece mesmo? hoje em dia. Eu não sei, eles criam um grupo de zap, às vezes, então, para cada disciplina, eu acho que talvez existisse uma integração diferente ali, mas é porque, como eu falei, a questão do contexto. Mas, em compensação, a gente não tinha esse contato 100% do tempo que eles têm, né? Porque hoje em dia você tem WhatsApp, você tem tudo que eles estão em contato o tempo todo. E a gente não, se não estava aqui, não estava em contato, basicamente. Né? Então, é muito diferente. Né? Vejo isso com os meus filhos também, que estão crescendo aí, entrando no ensino médio, etc. Já? O mais velho, sim. Uau! Está no Cotuca. Está indo para um caminho tecnológico. Fazendo computação. Nossa Senhora, que legal. E o jeito que eles estudam, o jeito que eles fazem trabalho em grupo, é tudo muito diferente do jeito que eu fiz. Então, acho que o relacionamento mudou muito nos últimos 20 anos por conta dessas redes sociais e toda a possibilidade de comunicação. Tecnologia. Mas, e quanto ao Instituto em si, depois de você ser contratado, enfim, a dinâmica, depois de você ser contratado, por exemplo, você disse, nossa, como ser professor é diferente de ser aluno, ou não teve esse sentimento? Muda bastante porque você passa a se envolver com muitas coisas que você não enxerga quando você é aluno, né? Principalmente parte administrativa da universidade. Então, quando você está ali fazendo a sua pós-graduação, a tua pesquisa é o teu foco e tudo gira em torno de pesquisa e, em alguns momentos, ensino, que é as matérias. Isso. Certo? Mas a parte o tripé da administração não existe praticamente para você. Então, você não enxerga exatamente o trabalho que é manter a máquina funcionando. É verdade. E aí, quando você vira professor, aos poucos, ou não tão aos poucos, no caso do IC, que é um instituto pequeno, né? Você vai começando a ser obrigado a ter contato com essas coisas. Pega no grito. E aí faz diferença. Né? Você começa a ver o quanto trabalho dá para você realmente manter a coisa funcionando e oferecer uma condição mínima para que todos trabalhem, estudem, e você teve uma variedade. Eu vou para frente e para trás, tá? Não tem problema. Você chegou a ser coordenador, chefe de departamento? Eu já fui coordenador de graduação. Da engenharia? 3 mandatos, eu acho. Nossa! Um como coordenador da ciência, um como vice-coordenador da ciência, e 2, acho, como vice-coordenador da ciência, se eu não me engano. Isso foi lá para 2009, alguma coisa assim. Quer dizer, tipicamente, pouco depois de contratado, já fazem. Mas eu já fiz, em termos administrativos, já fiz várias outras coisas também, por ter participado em muitas comissões, etc. Sim. Principalmente na época do Centro de Computação, né? Não, aí nem falemos, porque você... e aí nós estamos pulando para 2022. 17.
A 2017? Sim. Ah, é verdade. Na gestão do professor Marcelo. Marcelo Nobel. Eu achava que era a gestão anterior. Não, já estamos você de 2000 foi por 4 anos. Foi 17 a 21. Eu saí mais ou menos junho de 2021, acho. E você foi coordenador do antigo CCUEC, que era o Centro de Computação, que hoje em dia não sei como é que se chama. Acho que como um órgão separado nem existe mais, né? Porque faz parte da diretoria de TIC, né? A diretoria nova de TIC que englobou tudo. Isso. E foi realmente quer dizer, você coordenar o Centro de Computação da Unicamp é uma parada forte, né? Então, eu acho que, trazendo um pouquinho para a sua pergunta inicial da mudança de aluno para professor, talvez um salto maior ainda quando você sai de um professor que nunca tinha tido contato externo ao instituto e pega um cargo desse tamanho, que aí você tem que, vamos dizer assim, ajudar a administrar a universidade como um todo. É verdade. Porque a escala também é completamente diferente de você assumir um cargo interno. Sem dúvida, de ser um chefe de departamento. Pelo menos coordenador de graduação também você tem uma vivência de conversar com outros coordenadores da Unicamp inteira ou não. Mas é numa escala muito menor. Assim, o tamanho dos problemas... Claro, ali na parte de TI, como TI está em tudo hoje em dia, porque quando eu entrei no cargo, o cargo mudou muito, como você já mencionou, desde que eu assumi, né? Quando eu assumi o cargo, na verdade, eram 2 cargos numa pessoa só, que era o superintendente do CCUEC e coordenador geral de TI da Unicamp. Tá. Então, eu tinha os 2 cargos ao mesmo tempo. Aí, com o passar da gestão, mais ou menos na metade, separou esses 2 cargos, eu fiquei só com o cargo do CCUEC, porque a gestão entendeu que era coisa demais e de aspectos diferentes. Que era muito difícil a mesma pessoa conseguir levar tudo ao mesmo tempo. A Unicamp foi crescendo muito, a TI foi crescendo muito, então historicamente tinha sido levado desse jeito, mas chegou num ponto que não tinha mais... Que precisava melhorar para ser mais... E de lá para cá foi mudando mais ainda, como hoje existe a diretoria... Diretoria de Tecnologia de Informação que é uma diretoria executiva, né? Vamos dizer assim, no organograma da Unicamp é algo maior do que era o Centro de Computação. Sim. Mas... você tem algum exemplo? Vamos voltar para trás antes de chegar no CCUEC, senão já acabou. Mal começa, que era aquela história que não sei se você pegou, do Chacrinha, que acaba quando termina. Não conhece. Eu lembro da frase, mas eu não lembro da história meu Deus, eu não devia ter dito, porque trai a minha idade, né? A discoteca do Chacrinha. Mas você... Assim, como você lembra, no período antes de você virar superintendente do Centro de Computação, de um acontecimento diferente, interessante, pitoresco, que mostre como era a cultura da época dentro da Unicamp ou em alguma turma no IC? Nossa... Deixa eu pensar um pouquinho. Já na época como professor. Bom, pode ser como aluno, se você se lembrar assim, de alguma coisa diferente. Porque outro dia mesmo eu estava comentando quando eu fui chefe, né, do DCC 91 a 93, que nós só tínhamos 4 funcionários total, né, eram 50 professores, 4 funcionários. E o Xerox, cada um tinha que comprar os próprios tickets de Xerox e ia lá tirar as próprias cópias, né? E quando acabava o ticket, tinha toda uma gambiarra de troca de ticket, porque acabou, não tem mais não tem mais nada. Então, isso é um exemplo da penúria. Eu ainda peguei alguma coisa nesse sentido. No início, a gente, por exemplo, quando ia defender tese, né? Ali, ou a minha própria, ou dos meus primeiros alunos, era tudo em papel, né? Sim. Você tinha que entregar as cópias da tese encadernadas com aquela capinha padrão da universidade. Verdade. E a gente tinha que atravessar a rua e ir no Xerox da Mara. Lembra da Mara? Lembro, do outro lado da rua. A gente levava lá
imprimia, né, na impressora um exemplar e eu levava lá e saía pela rua com um pacote gigantesco de cópias. Encadernada com espiral. Né? E isso era o que você entregava na secretaria, que ia ser enviado para a banca. Exatamente. Estou fazendo esse processo agora com um aluno meu totalmente diferente. Né? É tudo online, Não dá nem para comparar. Né? Tem muito mais formulários eletrônicos para preencher, mas você verdade, mas em compensação, é tudo clique, você não tem que carregar mais nada. É tudo clique. Mas, quer dizer, isso era da época, falamos de Xerox, né? Início dos anos 2000 no máximo. Sei, e aos poucos foi ficando um pouco menos papel. Demorou, né? Demorou. Na verdade. A Unicamp toda teve esse movimento. Hoje a gente não tem mais aquelas famosas pastas azuis. Lembra das pastas azuis de processo? É verdade. Que eram aquelas pastas que ficavam desse tamanho, com cópias de documentos em cima de documentos, de processos de anos, que eu não sei onde elas foram parar, não sei se... deve estar. Bom, se alguém deve sabe, ter sido digitalizadas em parte. CIARC deve ter várias delas armazenadas. Isso, o sistema de arquivos da Unicamp, né? Mas, e com relação à nossa infraestrutura computacional, na época que você era professor, porque vários já contaram dos anos 70, tá? Que aí não tem comparação. Não, quando eu cheguei no IC, então, 98, foi quando eu cheguei no IC para fazer mestrado. Era bem menor, né? Já existia um prédio aqui em cima, aqui onde nós estamos aqui ao lado, né? Mas não existia o que é chamado de 3,5, né? Que seria a extensão do outro lado que foi feita depois. Existia só só o que é o lado direito. Certo. Que é onde tem aquele laboratório grandão lá. Sim. Aquela parte era a única que existia. Isso. E eram aqueles terminais de monitor grandão, fósforo branco, que era difícil de enxergar. É verdade, né? É verdade. Era isso aí que a gente tinha em 1998. Eu acho que tinha mais uns 2 ou 3 laboratórios nesse mesmo prédio, né, com alguns PCs, nós estamos gravando, para quem não sabe, a gente está gravando em cima do morro. Isso. Tá certo? O IC, propriamente dito, quer dizer, os prédios do Instituto, da administração, salas docentes, estão na Rua de Baixo. Na Rua de Baixo, Albert Einstein, não é isso? E para aulas, laboratórios, algumas aulas, né, a gente sobe uma escadaria e é onde nós estamos agora. Isso. Quando foi criado o laboratório em que né, que é o LSC hoje, eu fiz a minha que é LSC? Laboratório de Sistemas de Computação. Tá perfeito. Ele era lá embaixo. No mesmo prédio da sala dos professores. Ele não era aqui em cima ainda. Isso foi. E os outros laboratórios também eram lá, né? O BIS era lá. Era. Quase era tudo lá. Aqui tinha só os laboratórios de ensino comum mesmo. Isso. Então, era uma sala pequenininha, com, sei lá, 4 computadores, eu acho, no caso do meu laboratório. Que era de hardware, é isso? De sistema de computação, tinha coisas de hardware, tinha coisas do pessoal de compiladores também. Basicamente do grupo que ali era o Guido, o Paulo Ducati e o Panaim, como docentes naquela época. O Rodolfo, que também é professor, nosso colega, que era aluno na época. Ele foi aluno junto com você, mais ou menos? Foi. Ele entrou como professor em 2003, se eu não me engano. Tá bom. Eu entrei em 2005. Realmente você está sendo entrevistado. Ele entrou como professor um pouco depois da Slane, que também é mais ou menos da mesma época, mas ela não era do nosso laboratório, ela era do Engenharia de Software. Sistema distribuído de Engenharia de Software. No LSC passou mais um colega nosso, que é o Edson Borim, né? Mas isso foi depois. Foi depois, bem depois, Mas você está falando de laboratórios, né? Que é uma coisa interessante, que nós temos vários laboratórios com professores e pesquisa, e você trabalha, como você falou, em 2 frentes. E está no já esqueci o nome do laboratório. LSC. LSC. E o que você faz lá hoje? Só uma pergunta antes.
Aqui nas aulas de hardware, você chegou a usar ferro de soldar? Não peguei. Não pegou? Não. Quando eu entrei para dar a minha primeira aula, que foi de circuitos digitais, né, de hardware, a gente já estava usando as famosas plaquinhas de FPGA, que é tudo programado, etc. Tá. A gente não estava mais usando as protoboards com componentes, etc., que de vez em quando tinha que fazer isso. Eu cheguei a dar uma aula usando componentes na PUC, que eu dei aula na PUC antes de Você chama de componente aquilo que encaixar realmente na você plaquinha, segura um resistor. Você pega como se fosse um Lego na caixinha, assim, e vai montando o circuito e põe os fiozinhos, assim. E isso você nunca pegou aqui na Unicamp? Aqui na Unicamp, dando aula, não. Eu fiz como aluno e dei uma aula, um ano, usando um pouco disso na PUC. Ah, tá. E hoje em dia, olha só, eu estou mudando, de repente, como é que é hoje em dia que se dá aula disso? Bom, a última vez que eu dei essa matéria, acho que faz uns 2 anos. E já é praticamente tudo digital mesmo, né? Então, você tem uma plaquinha de FPGA, que é um chip programável. Você tem um software que seria como uma ideia de desenvolver programação normal, mas você desenvolve uma programação em linguagem de descrição de hardware. Tá. VHDL ou Verilog normalmente. E aí você tem um compilador que pega aquela descrição que você fez, transforma num circuito e programa na plaquinha e você... Mas você chega a ver a plaquinha ou é tudo virtual? Você programa coisas para que você veja... Sim, a plaquinha está na sua frente. Né? O aluno tem Normalmente, cada dupla ou trio de alunos tem uma placa na frente dele, que eles escrevem o código do circuito e programam. E a plaquinha tem LEDs, tem botões, etc. Então, você interage com ela para ver se o seu hardware está fazendo o que você queria que fizesse. Mas, no fundo, para o aluno é algo mais didático, não é isso? É didático, mas assim, é algo que se usa na realidade também. Tá. Lógico que aquela lá é uma placa com uma FPGA não tão poderosa, como se usa no dia a dia, mas... Poderia ser, né? A parte que é mais didática é a parte de, por exemplo, você fazer os LEDs piscar, esse tipo de coisa. Para você ter um feedback, isso é mais para o aluno entender mesmo. Isso você diria que é mais circuitos, mais compiladores? O que é? Olha, essa matéria específica é circuitos digitais. Então, lógica, esse tipo de coisa, né? Componentes AND, OR, etc., você tem que conhecer para, a partir disso, montar os seus circuitos. Mas compiladores e arquiteturas são muito ligados. Assim, né? Não tem muito como você trabalhar em um sem conhecer o outro e vice-versa. Você pode focar mais em um ou no outro, mas você não faz um bom compilador se você não entende arquitetura. E você não tem por que fazer uma arquitetura, um processador que ninguém vai conseguir programar. Então, claro. Existe um casamento forte aí entre os dois, porque no final da história o compilador é o responsável de entregar o código que o processador realmente consegue executar, né? Então ele tem que conseguir traduzir aquilo de forma eficiente para o processador conseguir executar de forma eficiente, senão não tem jeito. É um pouco diferente tem muita gente que gosta que fala que essa parte é muito baixo nível, né? Que não gosta muito de explorar, mas é diferente de você enxergar a programação só no nível mais alto, tipo Python, Java, etc. Sim. As pessoas às vezes ficam discutindo o que é melhor, é Python, é Java, No final da história só existe uma linguagem que o processador entende, que é os bits 0 e 1. Você pode escolher a linguagem lá em cima que você quiser, mas vai ter que ser traduzido para a linguagem da máquina. E esse é o papel do compilador, né? Então, tudo tem que ser feito de uma maneira que o compilador e o processador casem bem para que o desempenho apareça. Olha só, você está sendo hiperdidático, acho que você é sua aluna. E eu vou voltar ao ensino, pesquisa daqui a pouco. Na verdade, queria tratar um pouquinho de pesquisa agora, algumas direções atuais nas quais você está trabalhando, ou uma que esteja te deixando mais apaixonado. Nos últimos anos, eu tenho feito bastante coisa relacionada à computação de alto desempenho. Né?
Primeiro, porque surgiu uma oportunidade num projeto alguns anos atrás, eu acho que 5 ou 6 anos atrás, sobre geofísica, em parceria com a Petrobras, etc., que exige muito poder computacional e tal. Então, exploração de otimizações de programação paralela, esse tipo de coisa, para que você execute aplicações que são realmente grandes, né? Que é o contexto de computação científica. Né? Não só geofísica, mas o pessoal da química, da física, da biologia estão sempre fazendo esse tipo de coisa. Então, a gente fez... tem um ponto-chave aí, né, que os usuários de aplicações de computação científica, ou mesmo eles desenvolvem as aplicações de computação científica, mas se eles vêm de outra área, por exemplo, é um físico, é um químico, é um biólogo, né, fazendo esse processo, nem sempre eles conseguem enxergar essa parte de baixo que eu falei. É claro, não faz parte porque não faz parte da formação deles. Exato. Então, nem sempre ele sabe qual é a melhor maneira de escrever o código que ele quer escrever para que rode o mais rápido possível. E aí que a gente faz parcerias, às vezes, com pessoas da geofísica ou da química e tenta entender essas aplicações e fala, mas se a gente conseguir otimizar desse outro jeito, vai ficar mais rápido, etc. Então, começou com esse tipo de coisa e depois veio essa explosão da inteligência artificial. E eu sei. Né? Que todo mundo cada vez que fala, nossa senhora, lá está a inteligência artificial mexendo na minha vida. A inteligência artificial foi crescendo tanto, né, o tamanho dos modelos e a necessidade de computação, que hoje em dia meio que está se fundindo as necessidades do que a gente chama de HPC, que é High Performance Computing, com IA. Você não faz mais IA se você não tiver superclusters, como você não fazia HPC se não tivesse superclusters. Então agora a gente tem essa mescla também para brincar, né? De que, ok, eu tenho aqui um supercomputador, Santos Dumont, né? Como tem lá na UNCC, lá em Petrópolis. Legal, eu sempre usei isso aqui para HPC, como é que eu posso usar para IA? Funciona? Sim, funciona. Mas como que eu otimizo para essa aplicação? Porque a aplicação tem características diferentes do que tem as tradicionais aplicações que eram executadas. Isso é do ponto de vista do software. Né? Tem do ponto de vista do hardware, que você vê também todo dia aí, NVIDIA, esse pessoal de hardware, lançando modelos de GPU que são para IA. Que hoje em dia chama GPU só por tradição, porque não tem mais nada a ver com gráfico. Né? É feito para executar. Eu sempre me perguntei que negócio é esse de Graphic Processing Unit. É histórico, né? Porque foi inventada para você processar gráfico, fazer jogos, etc. Num ponto descobriram que era bom para outras aplicações também. E aí agora IA tem toda uma linha desse tipo de hardware só projetado para isso. Mas aí, chegando na IA, que é aquela coisa que realmente existem maravilhas, né? E horrores também que podem ser feitos com essas linguagens, modelos, né, de linguagem, Large Language Models. Como é que fica a questão da computação verde, né? High Performance Computing, consumo de carbono, ou produção de carbono, e aquecer o mundo fazendo IA? Bom, essa preocupação já existia na época do High Performance Computing também, só que numa escala bem menor, porque agora a IA, né, tem uma visibilidade muito maior por estar sendo aplicada em tudo quanto é área, e quando a gente falava só de computação científica, o público em geral não enxergava tanto, né, a demanda que isso era. Mas, assim, se você for pegar números que a gente vê, eu não vou saber os números de cabeça, mas eu acho que é alguma coisa de 1-2% de toda a energia gasta nos Estados Unidos mensalmente em data centers, é alguma coisa assim, entendeu? É uma coisa bem grande, não lembro se é mensalmente ou anualmente, mas eu já vi alguns números desse tipo. Então, a escala do consumo de energia está gigantesca. Então, e nós temos alguma coisa que na Unicamp, nessa linha de economia de energia? Já tivemos. Eu mesmo já fiz pesquisa pensando em otimizações para você balancear melhor o consumo de energia, porque você tem nas máquinas mecanismos para você controlar, vamos dizer assim, o nível de operação que ela está fazendo,
para que consuma menos ou mais. Uhum. E você pode tentar brincar com isso, casando com a demanda da tua aplicação. Talvez você não precise rodar com a máquina no máximo o tempo todo, talvez vale mais a pena rodar no máximo por menos tempo do que rodar, né? E você vai brincando com parâmetros de otimização para tentar achar a melhor maneira de distribuir tua aplicação num grande cluster. Então, eu já fiz coisas assim, o professor Lucas Vani também trabalha com coisas que é de uma geração mais nova, né? Falando de gerações de professores. Ele trabalha com coisas de eficiência energética também. Então, esse grupo de hardware que a gente tem ali no hardware arquitetura, né? No LSC, já teve vários trabalhos relacionados a consumo de energia, esse tipo de coisa. Mas é uma preocupação grande, visto que a demanda de IA elevou muito a demanda de supercomputadores. E os supercomputadores consomem muita energia. Então, tem que ter um cuidado, porque senão você compra uma máquina que você não consegue ligar. Sem dúvida, não tem a infra. Sim, não é um computador que você chega e coloca na tomada do seu prédio. Como uma televisão, Dependendo do tamanho deles, vai precisar de uma subestação da CPFL do seu lado para você poder ligar. Né? Então, por exemplo, quando eu estava no CCUEC, a gente comprou uma expansão para os racks de nuvem da Unicamp. Mas precisou fazer uma reforma no prédio, colocar novos geradores, chamar a CPFL para fazer novas ligações de energia para que o prédio tivesse condições de suprir a energia para as máquinas novas. Nossa! Então, é importante, né? Assim, boa parte do custo de um supercomputador não está na máquina, está na infraestrutura que você precisa para manter ela funcionando. Inclusive pessoal. Hoje em dia tem muita automação. Então, se você for pegar um data center das grandes vendors aí, Google, Amazon, etc., até nem tem tanta gente assim que eu acho que fisicamente precisa ficar lá, né? Mas é um pessoal muito especializado que imagino que seja caro também. Então, apesar de serem poucos, deve ser um dinheiro considerável. Mas o grande problema mesmo é energia e refrigeração. É verdade. Que acarretam um custo de operação muito alto. E quer dizer, você mencionou como você trabalhou com, aliás, até pela sua vocação desde o cursão, pelo que eu estou entendendo, com gente de vários perfis, o que é super interessante, né? E agora que nós chegamos, por acaso, na IA, você tem encontrado, com relação a essas outras áreas, gente que chega e diz, eu vou resolver isso com IA, quando bastava uma maquininha de calcular? Tem essa, tipo, eu vou somar 2 mais 2 usando IA, porque vai ser mais rápido. Olha, eu acho que, assim, pensando em pesquisa e tal, eu ainda não tive essa experiência, não. Mas, assim, claramente você vê na mídia e etc., muita coisa sendo explorada com IA. E o próprio pessoal de IA, se você conversar com os pesquisadores, eles falam, né? Assim, muitas vezes não precisaria, não é o problema, o típico problema que você... digamos assim, que funcionam e consomem menos energia e para os gastos, quer dizer, não há nenhuma necessidade. Né? Nós estamos no meio de uma revolução, né? Então ainda vai mudar muito e ainda vai aparecer muita coisa nessa linha da inteligência artificial. Eu acho que ainda está bem no começo, na verdade, apesar das pessoas olharem para trás e falar, olha o que já mudou nos últimos 5 anos, mas aí eu acho que é bem difícil você olhar onde vai parar nos próximos 5 anos ainda, porque tem muita coisa sendo explorada. Lógico que tem muita coisa que talvez não vá fazer sentido, mas o potencial é grande. E você vê todo o dinheiro, né, todo o recurso que está sendo colocado em pesquisa para isso, não só do ponto de vista de fazer os modelos, mas de fazer o hardware e etc., especializado para que isso seja possível, né? É um volume gigantesco. Assim. Eu fui numa conferência
início do ano, que a NVIDIA mostrou os planos dela para próximas GPUs, etc., é tudo voltado para IA. E assim, capacidade de processamento N vezes maior a cada ano. Então, e isso fica um pouco escondido da pessoa normal, digamos assim, né? Quer dizer, eu vou trabalhar nessa área, digamos, um nível um pouco mais alto, que não chega no hardware, e ela não enxerga a necessidade de avanço que está tendo em outras áreas. Sim. Não é isso? Eu estava tentando explicar isso para os alunos de compiladores, por exemplo. Esse semestre eu estou dando a disciplina de compiladores, que é uma das últimas disciplinas do curso. Isso. Né? E eu estava explicando para eles que tem uma razão para isso. Porque eu vou aqui exigir que vocês se lembrem de praticamente todas as matérias que vocês viram. Para que você entenda o que cada parte do compilador tem que fazer. Eles dão risada, depois no meio do curso um aluno me mostrou uma lista de todas as matérias que eu já tinha citado e ele falou, professor, está faltando poucas e nós estamos na metade ainda. Eu falei, eu avisei. Porque realmente é um processo que envolve muita coisa de teoria, etc. Tal. Então eu pego as matérias de teoria e vou tentando trazer para que eles entendam, né, a necessidade. E aí, voltando para o assunto da IA, né, você está trabalhando no IA como aplicação, como aplicação de modelos, mas você está rodando isso numa máquina. Sim. Então, não importa quantas camadas de abstração alguém pôs para te esconder isso está sendo traduzido para a linguagem de máquina em algum momento. Para rodar. Cada vez que a AMD ou a NVIDIA ou a Intel, quem for, lança uma nova GPU, tem a necessidade de uma nova pilha de software para que aquilo consiga executar as aplicações. Então, por que eu preciso saber fazer compilador hoje em dia? Porque se não tiver o compilador, não roda código na GPU também. Interessante. Quer dizer, é uma área bem específica dentro da computação, tá certo? Quer dizer, você diz alguém que se especialize dentro da computação nessa área daí. Não é isso? Não é algo que nem eu, que tenho horror, pego um celular e a primeira coisa que o celular quer é me ajudar com IA. Eu não preciso, eu sei o meu telefone, ou não é? Mas aí na mesma hora, quando eu começo a digitar para saber se eu estou em casa, eu ligo para mim. Por exemplo, lá vai o celular me sugerir um monte de coisa. Não, quem sabe você não quer fazer um bolo? Quem sabe você não quer ligar para o Sandro? Não é isso? Não quero, eu sei o que eu quero, tá certo? Para mim me bastava um telefone para este tipo de atividade, um daqueles antigos, de né, disco, de disco, né? Mas estão inserindo IA para ajudar e muitas vezes sem a mínima necessidade. Né? E tem o conflito de gerações também, né? Assim, se você for olhar um adolescente usando celular e eu usando um celular, é totalmente diferente. Né? E eu então que olho no celular, assim, é muito difícil para mim ficar atualizado com todas as coisas que eles enfiam no celular a cada versão. Eu não tenho nem tempo para ficar vasculhando tudo isso. Então... E, no entanto, quer dizer, de dentro, eu não vou dizer que você entenda de tudo de como se faz o celular, mas você tem ideia que se o celular não tiver determinada potência em determinados componentes, ele não vai conseguir... você olha o tipo de aplicação que está rodando, você sabe, esse celular tem que ter isso, 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 porque senão não conseguiria fazer isso. Sim, você sabe... E você tem uma boa noção do quão é difícil fazer aquilo funcionar. Tem isso. E aí a gente volta para 20 anos atrás, né? Quando você começou sua carreira como professor, já tinha celular naquela época? Tinha celular, mas não tinha esses smartphones super poderosos de hoje em dia. Isso eu sei. Estava começando, assim, acho que estava começando, deixa eu ver, 2005. Eu acho que já existia aqueles Palm Tops, sabe? Que não eram celulares, era só o computador de organização, etc. Que já tinha processador ali dentro, um SO, etc. Mas ainda não era o celular, né? A junção dos dois ainda não tinha acontecido. Eram aparelhos separados ali. Depois veio o BlackBerry, que aí já começa, começa a juntar as coisas, avançar. E acho que a coisa decola mesmo quando surge o primeiro iPhone. Tá. E neste sentido, quer dizer, olhando a Unicamp, você ensina na Unicamp, dentro do EC, o que é
que hoje em dia os alunos têm que prestar atenção para aprender, se quiserem estar atualizados para conseguir trabalhar em alguma coisa. Pensando na evolução do hardware, do software. Olha, se você pensar tudo que alguém que é formado em computação hoje em dia pode se envolver, é complicado de dizer. Eu acho que é muito valioso você saber programar. Uhum. Né? Você ser um bom programador não é um conhecimento que podem te falar que logo a IA vai saber programar, e você não vai precisar disso, mas alguém tem que programar a IA também. Então, sabe, isso sempre. Mesmo. E tem toda essa parte de baixo, das coisas da camada de baixo que você não enxerga, onde a IA está rodando, que alguém tem que fazer e ainda vai ter que continuar fazendo por um bom tempo. Como eu falei, é muito difícil você ver onde vai parar a IA. Não estou dizendo que nunca vai chegar a mexer nisso, mas saber programar, ele te ensina a pensar, ensina a resolver problemas. É como a matemática, como a física também, né? E é por isso que quem se forma em matemática e física também, se quiser se dar muito bem na computação, porque é o skill de resolver problemas que você adquire que é útil para um monte de coisas. Né? Então, eu acho que todo o curso tem muita coisa relacionada a isso. Né? As matérias de teoria, não precisa de teoria. Bom, como eu falei, eu mostro para meus alunos que se você quiser fazer um compilador, você tem que saber o que é um gráfico, o que é um autômato, o que é... Isso, estruturas de dados. Se você quiser fazer bem feito, de forma eficiente, você tem que saber. Então, que a computação hoje em dia, você tem tantas camadas que a gente está chamando que você pode trabalhar, que, claro, nem em todas elas você vai precisar de tudo isso. Sim, mas né? é bom ter noção. Eu sempre fui muito curioso. Já mexi com um monte de áreas diferentes, me formei em matemática, vim parar na computação, etc. Então, eu sempre acho que agregar é ótimo, né? O conhecimento é excelente. Cada uma dessas coisas me ajuda. Né? Então, a formação que eu tive na matemática me ajuda muito, apesar de eu não fazer nada que seja em teoria de computação, normalmente. Mas o processo, saber analisar as coisas, saber resolver problemas, sempre ajuda. Linha de raciocínio. Exato, sempre ajuda. Então, eu acho que o curso em si é muito valioso para muitas coisas. E a possibilidade de trabalho hoje em dia é muito ampla. Né? Você pode trabalhar em qualquer área, basicamente, alguém vai precisar de computação. Você vai para finanças, você vai para medicina, você tem alguém que sabe de computação que vai ser necessário para algum tipo de procedimento, para algum equipamento. Porque você tem a pessoa que vai trabalhar só mais com a interface, por exemplo, ali, que talvez não precise realmente do dia a dia dela, da parte lá de baixo do hardware. Mas se uma pessoa está desenvolvendo uma aplicação de alto nível, ela conhecer um pouco de como o computador realmente vai executar aquilo, faz com que ela escreva a coisa de uma forma melhor, provavelmente. E até, eu estava pensando, à medida que você estava falando, inclusive orientar. Quer dizer, você pode trabalhar em vários tipos de profissão. Nós temos ex-alunos que hoje em dia são advogados, tá certo? E eles se dão muito bem porque estão num nicho que é a parte de direito associado à tecnologia. E como eles entendem da parte tecnológica, eles são capazes de reconhecer quando determinada lei ou legislação se aplica ou não, e como até aproveitar e melhorar. Né? Isso não quer dizer que você tem que estudar computação para ser um bailarino, se bem que nós temos ex-alunos bailarinos. Né? Mas nós já estamos, já está quase, falta 10 minutos. A maioria das pessoas, ou quase todas que passaram por esta entrevista, né? Elas contaram algum fato curioso. Já tentei te puxar por um fato curioso, insólito. Curioso, insólito. Que pode ser em qualquer alguma pergunta que algum aluno fez, ou alguma crença que alguma turma tinha. Eu tenho um fato insólito para contar. Por favor.
Ainda é da época que eu era aluno, na verdade. Não era, eu era aluno de graduação, se eu não me engano. Foi muito interessante. Foi talvez 1995, 96. Eu era aluno lá da matemática, do cursão. Acho que você vai se lembrar, ali no ciclo básico tem a cantina da física, certo? Isso. E do outro lado da rua tinha um lugar que vendia sucos naturais. Suco, isso. Eu almoçava muito ali. A cantina da física, quer dizer, não existe mais há muito tempo. Nenhum dos dois acho que existe mais, né? Mas eu almoçava várias vezes ali porque eu tinha aula no ciclo básico, muita aula, né? E, como eu te falei, nessa época, 95, 96, eu tinha pegado meu primeiro endereço de e-mail porque eu estava fazendo iniciação científica em programação linear lá no IMEC. Então eu tive direito a receber um endereço de e-mail. Então foi meu primeiro contato real com a internet, assim. E acho que tinha um computador no laboratório que tinha acesso a primeiras versões da www. Sei. Que era um negócio super novo. Eu tinha visto alguma coisa só. Era Mozilla? Era o quê? Não faz mal. Ainda era Netscape, né? Era Netscape, antes do Mozilla. Bom, o fato é, a internet estava começando a aparecer nas notícias como algo super revolucionário do futuro, etc. E eu tô lá, comprei meu suco, estou tomando meu suco na frente da barraquinha, com um amigo lá do IMEC também, que fazia curso comigo. Encosta um carro com um senhor e uma senhora, e ele abre o vidro assim, posso pedir uma informação? Eu falei, claro. Aonde fica a internet? Olha, que interessante. Aí eu dei aquela engolida no suco meio... Falei, nossa senhora, não estou entendendo o que ele quer saber, né? Eu fiquei olhando para a cara dele, ele acho que percebeu que eu não tinha entendido muito bem. Ele falou, não, porque ontem apareceu no algum jornal televisivo uma reportagem que a Unicamp tinha internet, não sei o que e tal, e a gente achou a ideia interessante, queria ver o que é. Nossa. E agora, né? O que eu falo para ele? Eu falei, olha, na hora a única coisa que me ocorreu foi explicar onde era o Instituto de Computação. Falei, olha, eu li a computação, eu imagino que ali tem alguma máquina com internet que as pessoas conseguem te mostrar o que é. E eu indiquei para o senhor o caminho do Instituto de Computação a partir do ciclo básico. Mas veja só. E você nem sabe se ele acabou... Não sei, que nunca mais ouvi. Não sei se ele acabou vendo realmente o que era a internet. Mas, assim, me pegou completamente de surpresa. Acho que nem eu sabia explicar direito o que era a internet naquele momento ainda, porque eu tinha acabado de ter o primeiro contato. Mas ele viu na televisão que a Unicamp tinha a internet, ele achava que era algo físico, que era, sei lá, alguma coisa... Sim, uma máquina, eu não sei o que passava na cabeça. Alienígena. Ele queria ver a internet. Olha, isso é interessantérrimo. Mas hoje em dia deve talvez ter gente, talvez com o mesmo nível, não sei. Olha, foi divertido. Foi divertido. Isso. E o meu amigo que estava do lado deu aquela disfarçada e saiu. Tipo, eu não quero ter que responder essa pergunta. Deixa o Sandra se virar com o rapaz aí, porque essa é difícil. Eu fico me perguntando o que seria o... hoje poderia chegar alguém e dizer onde fica a IA, né? E no futuro ser. Deus sabe o que vai falar. E me diga só, então você já falou isso, foi super exótico, mostrando para quem nos assiste dos áureos tempos 30 90, anos né? Atrás, quase. E hoje nós estamos gravando, você pensa bem, isso tem 30 anos. Daqui a 30 anos, quando ouvirem esta entrevista, vão rir. Não é isso? Olha o que eles estavam falando de hardware, né? Hoje em dia a gente usa um chumaço de algodão, ou o que quer que seja. Então a gente falou de muita coisa. O que você daria de conselho para alunos ingressantes agora? Tem vários que assistem essa série de documentários e que vem me dizer, olha, professor, eu assisti o professor fulano, professor cicrano.
O que você daria de conselho? Eu acho que o aluno de graduação ele tem que ser curioso. Ele entrar com a cabeça de que eu vou fazer isso, sabe, decidido, tipo, tá vendo toda essa mídia sobre IA, eu vou entrar porque eu quero estudar IA. Nada contra. Estude IA se é o que você quer, mas aprenda as outras coisas também, porque tem muita coisa além disso, e IA é uma vertente, mas tem um monte de outras coisas, e tem alunos que começam a estudar outras coisas e descobrem que acham muito mais legal e vão fazer. Sim. Né? Então, tem necessidade de um monte de coisas. Lógico que quem está no mundo de computação hoje em dia tem a obrigação de entender um pouquinho de IA, não tem como, senão não vai nem arrumar emprego depois que sair, tá certo? Todo mundo tem que estudar IA, mas tem que estudar outras coisas, se dá, né, a chance de gostar de outras coisas, e não importa qual seja a moda, hoje é IA, talvez daqui 5 anos seja outra moda, não sei, mas sempre, eu acho que o aluno de graduação tem que explorar. Explora a universidade. A Unicamp é um lugar que te dá muita oportunidade de ver coisas diferentes. Se for da sua ideia, vai fazer um curso na física, numa engenharia diferente. Eu acho essa parte da universidade legal. Muito. E eu não sei se os nossos alunos estão explorando bem isso ultimamente. Não, ultimamente não, porque com a pandemia agora tem muito aquela noção de muito estudo à distância, né? Então há menos locais, como nós tínhamos muitas lanchonetes. Isso é uma diferença grande de convivência, que você tinha feito uma pergunta lá atrás, é isso também, né? Depois da pandemia, o campus ele ficou mais restrito de lugares de convivência, inclusive. Né? Isso. Os que existiam, a maioria, acho que quase todos foram fechados, e aos poucos foram reabrindo, mas não reabriram todos. Tem poucos até agora, até o momento. Né? Então, mudou muito essa característica da convivência. A dinâmica, exatamente. Mudou muito. E eu acho que o aluno de graduação ele tem que se dar essa chance de conhecer as coisas diferentes que tem por aí. E mesmo dentro do próprio curso, tentar fazer iniciação científica, de repente mais de uma, com professores diferentes, para sentir áreas diferentes, até ele descobrir. Eu comecei na matemática, vim para o IC achando que ia fazer redes, acabei fazendo compiladores, depois fiz arquitetura. Talvez eu seja curioso demais, né? Mas... Não, você é um cientista da computação típico, né? Que tem a curiosidade e mexe em várias vertentes, né? E acho que me ajuda. Muitas vezes me ajuda a conhecer várias coisas diferentes. Eu consigo fazer um projeto com o Breno, relacionado à engenharia de software, e consigo fazer projeto com o Guido, que é de hardware, e já fiz projeto já comigo com você em agricultura. Em IoT para agricultura. Isso, você não foi lá plantar cana. Não, entendeu? Te dá uma possibilidade de atuar em muitas coisas diferentes. A Unicamp é maravilhosa. Então, muito obrigada. Agora, aqui a gente se cumprimenta, que nem um barzinho formal, uma entrevista formal. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito interessante. Foi um prazer.